Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite, mais uma palavra de fé da parte de Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Que o Senhor Jesus continue nos visitando, cuidando de cada um de nós. Que a gente possa perseverar todos os dias nos caminhos do Senhor, né? Que a gente venha a cada dia andar nos caminhos corretamente, né, de Deus, para que a gente não se corrompa, para que a gente não se contamine, né, pelas coisas que o mundo nos oferece. Temos que estar ligado com Deus, né, ligado com as coisas do céu, para que as coisas deste mundo não nos corrompa, não nos contamine. Se a gente estiver ligado com Deus todos os dias, a gente não vai dar importância para essas coisas que tá vindo, né, meus irmãos? Aí para oferecer tantas falsas, né? Falsas coisas boas, né? Muitas oportunidades que não é de Deus, né? Muitas coisas que estão vindo aí ao mundo que não pertencem a Deus. Então a gente, como servo de Deus, temos que andar ligado no Senhor, andar atento a todas as coisas, né? Porque enquanto a gente andar na obediência de Deus, ser obediente a Ele, Ele vai estar cuidando de nós. Mais um final de semana chegando para nós, para que a gente venha estar mais perto de Deus, buscar mais do Senhor, né? Que não há tempo para brincar, não há tempo para, né, relaxar com as coisas de Deus. A cada dia temos que se aproximar mais do Senhor, buscar mais da palavra, né? Para que a gente não se perca. Mais uma palavra de fé da parte de Deus nesta noite. Eu estou com a Bíblia aberta em Mateus 5, aonde a palavra diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentado-se, aproximou-se dele, os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque deles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados é os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus por mais uma palavra. A palavra de Deus é muito sábia, é muito rica, né? Se a gente estiver ligado na palavra de Deus, a gente não vai se atrapalhar, a gente não vai se confundir, né, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala. Por isso da importância, né, de buscar da parte de Deus, de buscar da palavra, de praticar o que Deus, né, fala através de nós na palavra, né, para nós através da palavra. Quando Jesus disse que bem-aventurado é os pobres, né, de espírito, porque dele é o reino do céu, porque rico é Jesus. Jesus é rico em bênção, é rico em palavra, né, é rico em sabedoria, é rico em justiça, é rico em misericórdia. E nós somos pobres perante a Deus. Porque se a gente fôssemos ricos, a gente, de espírito, a gente não precisava de Deus. Então, quando a gente se considera pobre perante a Deus, é porque a gente vai herdar o reino do céu. Porque aqui Jesus, ele é bem claro quando ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Então, Jesus, ele é muito pelos pobres, porque os pobres vieram para Jesus porque tem necessidade dele. Todos que vêm para Jesus é pobre sim de espírito, porque se tivesse tudo, não precisava de Jesus. Todos os dias temos que diminuir diante de Deus, para que Ele cresça dentro de nós. Então somos pobres de espírito, porque nunca temos tudo, porque quem tem tudo e quem tem para dar a nós é Deus, é Jesus.
Então, se eu sou pobre, eu necessito de Deus todos os dias, meus irmãos. Porque se eu fosse rica de espírito, eu não precisava de Deus. Eu não ia em busca dele. Eu não estava nos pés dele todo dia, clamando por uma situação, clamando pela minha casa, clamando pela minha vida, clamando por algo. Então eu sou pobre perante a Deus, porque dele eu necessito todo dia. Eu preciso de Deus todos os dias. Eu sou necessitada de Deus. E bem-aventurado é os que são pobres de espírito, porque reina o céu. Então eu quero herdar o céu, porque eu sendo pobre perante a Deus, eu vou estar sendo cuidada pelo próprio Deus. Eu vou estar sendo, sustentada pelo próprio Deus. Agora, se eu declaro que eu sou rica, porque eu sirvo a Deus, então para que eu vou para Deus? Vou buscar o que em Deus, se eu me considero tendo tudo? Então eu sou pobre perante a Deus, porque eu quero herdar, o reino do céu. Então, bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Se hoje você está chorando, se hoje você chorou, se você tem chorado, não se preocupe, porque o Senhor, Ele vai te consolar, Ele vai te acalentar, Ele vai colher as tuas lágrimas, Ele vai enxugar, Ele vai te dar o que você precisa, Ele vai curar tua dor, porque ninguém chora por nada. Ou você chora de alegria, ou você chora por uma dor, ou você chora por uma decepção, ou você chora por uma tristeza, ou você chora por uma traição. O choro tem um significado, mas quando Deus vê o nosso choro, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele nos ampara, Ele cura aquela dor, Ele seca aquele choro, Ele colhe aquela lágrima, para que aquilo que a gente esteja sentindo, Ele vinha curar, Ele vinha tocar, através do nosso choro, Ele vem dar uma resposta, Ele vem fazer uma justiça, tudo em prol do teu choro. Então, bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Se você chorou hoje, se considere consolado por Deus. Deus não vai deixar você chorar por muito tempo. Deus não vai deixar suas lágrimas cair em vão. Ele vai recolher todas as tuas lágrimas e vai te curar. Se for uma dor, Ele vai te curar. Se for uma decepção, Ele vai te curar. Se for uma tristeza, Ele vai te curar. Porque Deus é um Deus que pode todas as coisas, E aqui também fala: bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, se você tem sede, tem sede de fome de justiça, Deus Ele vai ser a tua justiça. Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai matar a tua sede, Ele vai ser a tua justiça, Ele vai fazer justiça por você. Glória a Deus, glória a Deus. Bem-aventurado é os misericordiosos, porque eles serão alcançados com misericórdia. Então, se você é uma pessoa que é misericordioso, tem misericórdia de alguém, tem compaixão da situação de alguém, de algo que alguém está passando, e você vai lá ter misericórdia dele, então você vai ser uma pessoa farta. Deus, Ele sempre vai te abençoar, Ele vai sempre te ajudar, Ele sempre vai estar na tua batalha, na tua luta, Ele sempre vai ser por você, porque você está tendo misericórdia, você está tendo compaixão de alguém, de uma situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, glórias. O coração do servo de Deus tem que estar limpo. O coração do servo de Deus não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor, porque no céu não entra gente rancoroso, não entra gente que guarda mágoa, não entra gente que tem ódio no coração. Para herdar o reino de Deus tem que se limpar, tem que estar limpo de coração. Então todos aqueles que
que tem o seu que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que perdoa, que é perdoado, esse também vai reinar o reino de Deus. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, não entra gente rancoroso. Então o servo de Deus tem que estar limpo de coração. Em tudo que faz para Deus, tem que estar limpo, porque Deus conhece o coração de cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh glórias. Oh glórias. Se você é uma pessoa, né, que ele é pacífica nas coisas, sabe conduzir as coisas, sabe, né, tá tendo ali uma situação, tá tendo ali um problema, tá tendo uma confusão, mas você sempre vai apaziguar a situação, você sempre vai saber se sair dela, você sempre vai ter uma palavra ali, né, para que aquilo não aumente, aquilo não acrescente. Então você também vai herdar o reino de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado é os que sofrem perseguições, porque por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você tem sede de justiça, se você quer justiça, Deus é a tua justiça. Tudo você tem que colocar nas mãos de Deus. Você não pode fazer a justiça. Você não é a justiça. A justiça é Deus. Ele que vai julgar a tua causa. Ele que vai defender a tua causa. Ele que vai ser o teu juiz. Ele que vai ter o teu advogado. Ele que vai te dar a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado é os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurado sois quando vós injuriamente perseguem, mentindo e dizendo tudo o mal contra vós, por minha causa. No reino de Deus só entra quem está limpo, quem é liberto, quem é curado, né? No reino de Deus só entra filho obediente. Então, quando Jesus fala lá no início, né? Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Se considere pobre diante de Deus, porque de Deus você vai herdar o reino do céu. Porque se você fosse rica de espírito, você não precisava de Deus para nada. Deus não servia para você para nada. Então, se você vê um pobre, não desmereça esse pobre. Se você vê um pobre, ajude o pobre, porque Deus ama o pobre. Na palavra de Deus diz que quando você está ajudando o pobre, servindo ao pobre, você está fazendo para Deus. Você está ajudando a Deus. Você está agradando a Deus. Então, quando você vê um pobre, ajude o pobre, o necessitado, porque dele é o reino do céu. Se considere pobre diante de Deus, porque ele é que é rico em misericórdia, em palavra, em sabedoria, em espírito, em tudo. Nós somos pobres perante a Deus, somos necessitados de Deus, que a cada dia a gente diminua, para que Deus cresça em nós, que cada dia a gente diminua, para que Deus apareça em nós. Não podemos ser mais do que Deus, sempre temos que diminuir perante a Deus. Por isso que a palavra, ela fala pobre, porque o pobre de espírito, ele vai necessitar de Deus todos os dias. O pobre de espírito, ele vai necessitar do poder, da cura, das bênçãos, dos socorros, das ajudas de Deus todo dia. Então, eu me considero uma pobre diante de Deus, porque rica é Jesus, rico é Jesus, ele que é dono do ouro e da prata. Deus, ele tem uma porção para cada um de nós, mas ele não nos considera rico. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. O reino de Deus me pertence, minha irmã, meu irmão, te pertence também.
Glória a Deus que tu faz parte desse grupo, né? Dos pobres de espírito, porque do céu tu vai herdar, no céu tu vai chegar, porque tu precisa de Deus todos os dias, tu necessita de Deus. Glória a Deus. Então não se sinta triste, não se sinta ofendido, não se sinta diminuído quando você se achar pobre perante a Jesus Cristo, porque você herda o reino do céu, você faz parte do reino de Deus. Deus veio, Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os ricos porque já tem, Jesus veio para aqueles que não têm, para aqueles que necessitam dele. Todo dia a gente ganha um pouquinho de Deus, todo dia a gente busca um pouquinho de Deus, todo dia a gente clama a Deus para que permaneça em nós, né? Este pouquinho, esta porção que ele tem para cada um de nós. Já pensou se Deus derramasse tudo em nós? Será que a gente seria pobre, humilde? Será que a gente ia se achar pobre de espírito? Muitos ia se achar o maioral, a maioral. Deus dá uma unção, um pouquinho para cada filha, para cada filho. Tem uns que já se acham, tem uns que já se acham o grande servo, a grande serva, né? Quando Deus dá um pouquinho, imagine se Deus derramasse mesmo tudo aquilo que ele tem para os filhos dele. Ia ser muitos filhos orgulhosos, nariz empinado, ia se achar demais, ia ser metida besta, né? Ia excluir algumas pessoas, ia se achar grande demais perante aquele servo pequenininho. É por isso que Deus tem uma porção para cada um, para que cada filho se satisfaça com aquele que Deus dá, com aquele que Deus tem, com aquele pouquinho que Deus tem. Porque Deus conhece cada filho e cada filha. Se Deus soltasse, né, liberasse muito a alguns filhos e algumas filhas, onde não ia parar? Então é por isso que Jesus, Deus tem uma porção para cada um. E somos sim necessitados de Deus. Eu sou uma pobre de espírito, porque eu preciso de Deus todos os dias. Todos os dias eu vou para Deus, todos os dias eu oro a Deus, todos os dias eu clamo a Deus e todos os dias eu necessito de Deus. No dia que eu não necessitar de Deus mais aqui na terra, eu vou estar lá no céu com Ele. Aí sim eu vou me considerar rica, porque eu vou estar do lado do meu Pai. Mas enquanto eu viver aqui na terra, depender de Deus para um trabalho, depender de Deus para comer, para viver, para andar, para respirar, eu sou uma pobre de espírito, porque eu herdo o reino de Deus. Porque bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus. Mais uma palavra de fé, né? Pela parte de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, né? Para nos ensinar todos os dias, né? Para que a gente venha aprender de Deus, né? Para que a gente venha praticar a verdade. No Salmo também 41, né? Que é o Salmo de Davi, ele fala também assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livra no dia do mal. O Senhor livra e conservará a vida, será abençoado na terra. Oh, glórias! Eu sou pobre, minha irmã, porque eu sou abençoada aqui na terra. Eu sou curada, eu sou liberta, eu sou guardada pelas mãos de Deus, eu sou protegida por Deus, porque eu sou a bem-aventurada. Porque bem-aventurada é aquele que atende ao pobre, e o Senhor livrará no dia mau. Oh, glórias! E o Senhor livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tua mão entregará a vontade do seu inimigo. Eita glórias!
Eita glória, Deus é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, pela palavra. Glórias a Deus. Mais uma palavra de fé, meus irmãos, da parte de Deus. Glória a Deus por mais uma noite, por mais uma palavra. Que Jesus continue falando ao teu coração e se sinta assim, pobre perante a Deus, pobre de espírito, porque do céu tu reinará. Tu vai ter acesso ao reino de Deus, porque o reino de Deus te pertence e me pertence, porque somos pobres de espírito. Glória a Deus.